Como é que a gente pode interpretar essa fala do presidente Jair Bolsonaro? Como é que o senhor recebeu essa fala? O senhor que sempre defendeu tanto o Enem e expandiu o Enem, né, até para fora do Brasil. Com qual preocupação, o senhor recebe essa fala? Fabíola, a fala é toda equivocada, porque o Enem não é de governo. O Enem é um patrimônio do país, da educação brasileira, e quando nós fizemos a reforma do Enem em 2009, nós tivemos a preocupação, justamente porque nós pretendíamos substituir os vestibulares das universidades federais e dos institutos federais. Então, qual que era a preocupação à época? Que o Enem, o novo Enem de 2009, pudesse não apenas substituir os vestibulares que eram feitos pelas universidades, seleções próprias das universidades, mas que ele fosse representativo do currículo do ensino médio. Nós não teríamos conseguido aprovar nos conselhos superiores das universidades a adesão ao Enem das universidades que abriram mão dos seus processos próprios de seleção se não fosse a credibilidade acadêmica do exame. E para ter credibilidade acadêmica, o Enem não pode ser de A, B ou C, nem de governo, nem de oposição. Ele tem que ser representativo do currículo que as universidades exigem para alguém ingressar nos seus quadros como estudante. E isso foi conseguido. Mais de 60 universidades públicas, mais de 30 universidades de Portugal, inclusive, aceitam o resultado do Enem em virtude da sua credibilidade acadêmica. Né? Se o presidente colocar isso a perder, nós vamos ter o oposto do que foi conseguido. Né? Instituições desistindo do Enem e adotando o processo seletivo próprio, o que seria um atraso enorme. O Brasil foi o último país do mundo a abolir vestibular. Mas, Haddad, ministro, só uma continuação, só rapidinho, Sakamoto, desculpa. Mas quando o presidente fala isso, que é a cara do governo, é possível mesmo isso? Porque no seu Twitter lá, o senhor escreveu que eu espero que isso seja um blefe, né? E alguns educadores até falam ele não tem como fazer essa interferência desta maneira. É mentira que ele está interferindo? É mentira que o Enem vai ter a cara do governo? É muito possível que seja mentira, em se tratando do Bolsonaro. Mas o que eu tenho ouvido falar é que tem havido um entra e sai na sala cofre do Enem por quem não pertence à instituição. Isso pode acarretar desconfiança de se os dados estão sendo tratados com a devida confidencialidade. Porque basta uma pessoa que não é do INEP sair com uma prova ou sair com algumas questões de lá, e você vai começar a colocar em dúvida a credibilidade do exame. Agora, a interferência nos itens, nas questões, é muito difícil porque isso vai vir à tona quando a prova for divulgada. Inclusive, pode haver até manifestação das instituições parceiras para anular uma questão que possa ser considerada ideológica, por exemplo, dizer que não houve ditadura no Brasil, por exemplo. Talvez para o Bolsonaro não tenha havido. Mas para aqueles que foram mortos e torturados, houve ditadura militar no Brasil, até porque não havia eleição. Então, são questões como essa que preocupam. Quais são os historiadores que, por exemplo, fizeram a prova do Enem? Aqueles que consideram que em 1964 houve um golpe de Estado ou aqueles que acham que tudo foi em nome do Brasil potência, né, como os militares à época costumavam dizer. Haddad, boa tarde, Sakamoto aqui. Indo na sequência do seu comentário, eu ia perguntar exatamente aquilo, que é as denúncias de que a sala cofre do Enem se transformou numa peneira. Né? Que, para quem não sabe, o Enem tem 3 barreiras até chegar nas salas de reunião onde as provas são montadas, e há denúncias que estão circulando na imprensa de que pessoas, policiais, outras pessoas, adentraram esse último limite, né? Onde exatamente a prova é discutida. Qual que é o risco, qual que seria o impacto do governo Bolsonaro estar vazando essas provas para um grupo de pessoas, por exemplo, aliadas, antes da sua realização? Não, isso seria um crime de responsabilidade da maior gravidade. Você sabe que o Brasil, conforme eu te falei, foi dos últimos países a adotar um exame nacional nos moldes do novo Enem,
que substituiu as provas de seleção das universidades. Nos Estados Unidos, você tem o SAT, na França, você tem o Baccalaureat, na Alemanha, você tem uma prova específica, na China, você tem uma prova específica e assim por diante. A segurança da prova, ela é o quesito número 1, porque se as pessoas não tiverem confiança de que só os examinadores que confeccionaram a prova tiveram acesso a ela, até porque não há outra alternativa, mas ficou restrito a um colegiado muito particular, cada um na sua disciplina, você vai perder a credibilidade do exame. E nunca houve, desde a reforma de 2009, mesmo antes, nunca houve denúncia de servidores estranhos ao INEP entrarem na sala-cofre, nunca houve denúncia de viés nas questões por parte de nenhuma universidade, de maneira que tudo sempre transcorreu com a maior transparência. Agora, quando um presidente da República fala o que o Bolsonaro falou, obviamente que as instituições vão ficar muito atentas para saber, bom, o que de fato está acontecendo no INEP. E eu entendo, Sakamoto, que esses servidores deveriam ser chamados, se não pela Controladoria Geral da União, que hoje não presta nenhum papel, mas pelo Ministério Público, para apresentar as suas razões. Porque algo tem que ser investigado a respeito disso, até para afastar dúvidas sobre a lisura do certame, sobre a lisura da prova. Nem mesmo o ministro da Educação tem acesso à prova, Haddad. Em algum momento, o senhor já teve acesso a alguma prova do Enem? Ninguém que tem cargo de confiança tem acesso à prova. Só para você ter uma ideia, durante os meus 7 anos à frente do MEC, o presidente do INEP não tinha acesso à prova. Ou seja, não é para ter, muito menos o ministro, muito menos o presidente da República. Isso é feito na confiança de especialistas de cada área, né, que às vezes são indicados pelas universidades públicas, para que o exame seja elaborado de maneira a atender o pleito justo das universidades de que o processo seletivo vai ser o melhor processo possível no país. E que os ingressantes nas nossas melhores instituições, vamos nos lembrar que o ProUni também usa a nota do Enem, né? O FIES antigo também usava a nota do Enem. Nós precisamos dar confiabilidade para o sistema. Sem confiabilidade, se houver qualquer dúvida a respeito disso, você vai gerar um grau de insegurança e, eventualmente, a não adesão aos próximos exames.